Boa tarde! Tudo bom com vocês? Pois é, hoje a gente vai começar a aula com uma coreografia. Olha que legal! Quero ver todo mundo fazendo. É só assim, pro lado e pro outro. A música do indiozinho. 1, 2, 3 indiozinhos, 4, 5, 6 indiozinhos, 7, 8, 9 indiozinhos, 10 no pequeno bote. Iam navegando o rio abaixo quando o jacaré se aproximou. E o índiozinho olhou pra baixo e o bote quase virou. Que legal! Aprendeu aí? Eu vou colocar o vídeo no final para vocês fazerem, tá bom? E aprender um pouco mais sobre a cultura indígena. Mas agora vamos fazer uma oração e falar com o Papai do Céu, tá bom? Papai do Céu, muito obrigado por mais um dia de aula. Uma semana que está começando, nos ajuda, nos dá força, sabedoria, que possamos aprender muitas coisas legais no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Boa tarde para você que está aí, que já tirou um cochilinho após o almoço, descansou um pouco e agora é hora da tarefa. Hoje vamos aprender coisas muito legais sobre a cultura indígena. Ontem a gente comemorou o Dia dos Pais, porque o Dia dos Pais é comemorado no segundo domingo de agosto. Não tem um dia específico, é só no segundo domingo de agosto. Mas ontem, que foi o dia 9 de agosto, é comemorado internacionalmente o Dia da Cultura Indígena. E aí a gente não poderia deixar passar, né? Por isso, hoje eu trouxe, duas tarefinhas bem legais. A gente cantou no início uma música sobre os índios, né? Aprendendo a contar de 1 até 10 sobre os índiozinhos. E agora, a primeira tarefa, a gente vai fazer sobre um índio que ele está muito assim, o corpo dele sem nada, sem pintura. E eu não sei se vocês conhecem, os índios, eles têm muitas pinturas assim no corpo. E ele tá só esperando que a gente consiga desenhar no braço, quem sabe no rosto. E eu coloquei algumas figuras geométricas. Na imagem aqui atrás você vai ver algumas figuras geométricas em formato de quadrado, círculo e triângulo. E aí você vai ver essas imagens e você vai fazer a reprodução. Tem lá alguns modelos dessas imagens geométricas que os índios geralmente pintam no corpo. E a gente vai fazer o quê? Vai olhar, é muito fácil. A gente vai olhar como tá lá e a gente vai tentar fazer igualzinho em várias partes do corpo. Aí você pode escolher se quer fazer somente um tipo no corpo todo, ou se você pode fazer outros modelos, tipo assim, eu quero fazer um triângulo no braço, professora. Professora, aqui perto do ombro, eu vou fazer um círculo bem bonito. E aí você vê o modelo que está aí na atividade e você escolhe o que mais você gostou, tá bom? Segunda atividade, eu coloquei falando sobre as coisas que os índios convivem no dia a dia. E a primeira imagem eu coloquei um índio, a segunda, uma oca, a terceira, uma aldeia, a quarta, uma flecha e a quinta, uma flauta, porque os índios sabem tocar flautas. Pois é, aí você vai fazer o que na atividade? Você vai ligar a imagem ao nome correspondente. Só que o nome que está escrito ao lado, a primeira letra, ele está em pontilhado. Significa que a gente vai preencher o pontilhado, muito bonito, tá bom? Digamos que a primeira letra que está aí para você preencher o pontilhado seja índio. Qual é a primeira letra da palavra índio? Muito bem, é a letra I. E aí você vai preencher o pontilhado com a letra I. Agora vamos ver, digamos que a última palavra que eu coloquei aí seja a palavra flauta. Qual é a primeira letra da palavra flauta? F, exatamente. A primeira letra da palavra flauta é a letra F. Eu quero ver esse exercício preenchido muito lindo. Você vai ligar as imagens aos nomes e vai também preencher o pontilhado. E aí depois, se você quiser pintar as imagens que tá aí
Vai ficar muito lindo os desenhos, bem colorido, tá bom? E eles estão bem pequenininhos para desenvolver a habilidade de coordenação motora fina. É saber se você sabe pintar certinho dentro daquele espaço, ok? Eu quero ver as duas atividades muito caprichadas. Eu vou dar uma olhada, dar um ok, um ótimo, dizer que adorei, tá bom? Então agora eu vou colocar o vídeo, agora no final, dos índios, para você conhecer como funciona a realidade de uma cultura indígena, tá bom? Então, tchau, beijo! Beijo no coração para você e ótima atividade. Qualquer coisa é só procurar a prof, tá bom? Eu vou estar aqui para tirar as dúvidas de vocês. Beijo! Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte, e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabus. Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes, como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da Lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística.
que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começaram a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios verem no suicídio uma saída para seus problemas. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois, de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir.